Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez nesta tarde, eu gostaria de estar comentando com vocês a respeito da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de estar falando com vocês a respeito de um assunto muito importante. Gostaria de estar revelando para vocês a respeito de fé. Por que a respeito de fé? Porque a maioria das pessoas, quando perguntamos para elas se elas têm fé, a resposta é automaticamente que sim, que tem fé. Aí nós perguntamos, que tamanho é a sua fé? Elas respondem, a minha fé é grande. Aí dizemos, mas espera aí, se as Escrituras Sagradas nos diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a semente da menor entre as hortaliças, poderíamos dizer a este monte, erga-te daqui e passa para acolá, e assim aconteceria. Isso não quer dizer um monte literal, porque não tem necessidade nenhuma de mandarmos uma montanha se precipitar daqui e passar para outro lado, né? Mas isso quer dizer das circunstâncias da vida que nos oprime, né? Dos montes de problemas, né? Das circunstâncias que vivemos diariamente na nossa vida e que precisamos vencer essas circunstâncias, nós que somos cristãos, com fé, né? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Mas como adquirir essa fé? Como fazer para ter essa fé? A maioria das pessoas não tem o conhecimento, né? E quando nós perguntamos para elas se tem fé, elas dizem que tem sim e que as suas fé, ou que a fé delas são grande. Mas ao mesmo tempo nós vemos essas pessoas presas às circunstâncias da vida, né? As labutas diárias da vida, sem achar uma solução para resolver os seus problemas. E eu gostaria agora, nesse instante, de estar passando para vocês a revelação, né, fornecida pelo Espírito Santo, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. E muitas vezes nós temos mania de pegar as Escrituras Sagradas, ler ela correndo, né? E as Escrituras Sagradas são cheias de pontos salientes, né? Os pontos são salientes, mas muitas vezes não prestamos atenção que ele está lá. Por isso eu gostaria de te pedir que quando estiver meditando ou lendo a palavra de Deus, porque uma coisa é você ler, outra coisa é você meditar na palavra de Deus, né? Você lê, em seguida você medita, sai meditando, né? Olha, por que aquele versículo diz isso e aquele lá diz algo parecendo com isso? Aí você vai estar meditando, digerindo, né? Remoendo, né? Primeiro lê, depois medita, né? Então é muito importante meditar na palavra de Deus. Se você passar por um versículo e não compreender direito esse versículo, leia ele novamente. Leia ele novamente, que o Espírito Santo pode te revelar mistérios que você pode precisar saber desses mistérios. Porque o cristão, ele tem que estar ligado na vida espiritual, né? Particularmente, se vocês me perguntarem se eu tenho fé, a minha resposta seria que sim, tenho fé. E se virassem para mim e perguntassem, e qual é o tamanho da sua fé, irmão Donizete? A minha resposta só poderia ser uma, né? Porque não tem outra, né? Eu responderia, olha, a minha fé é do tamanho do meu conhecimento da palavra de Deus. E por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir por meio da palavra de Deus. Isso quer dizer que se o meu conhecimento da palavra de Deus estiver crescendo, a minha fé está no auge.
Porém, se o meu conhecimento da palavra de Deus for neutro, automaticamente a minha fé é neutra, né? Suponhamos que se uma enfermidade viesse a me assolar, né? Isso é uma suposição, porque eu não aceito enfermidade alguma em meu corpo, né? Porque pelas feridas de Jesus Cristo eu sou curado, né? Tá vendo? Já estou usando a fé. Mas suponhamos que essa enfermidade viesse me assolar de alguma forma, né? Se pelo meu conhecimento da palavra de Deus eu souber debater contra ela, eu ficarei livre dela. Porque o meu conhecimento da palavra de Deus vai colocar a minha fé no auge, automaticamente vai ativar a minha fé. E eu viraria para essa enfermidade e diria: olha a enfermidade, está escrito que ele foi ferido pelas minhas transgressões e moído pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas eu sou curado, sarado. Está escrito. Então, o espírito de enfermidade, em nome de Jesus, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir por meio da palavra de Deus. E se não for suficiente, você cita outro versículo, porque está escrito, né? Ele mesmo carregou com as minhas doenças e levou as minhas dores. Então, em nome de Jesus, né? E ordena que a enfermidade se retire. Então, a nossa fé é de acordo com o nosso conhecimento da palavra de Deus. Por isso é importante o cristão estar sempre atento, né, meditando e lendo as Escrituras Sagradas. Porque uma vez que você pega o evangelho da nossa salvação, aplica na sua vida, se transformando em um filho de Deus, você tem o direito e a autoridade de usar o nome de Jesus para combater com todas e quaisquer circunstâncias da vida. Então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir por meio da palavra de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Nós sabemos que Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder, né? Pelo poder da sua palavra. Está escrito nas Escrituras Sagradas: no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas e disse, né? Deus disse, haja luz, né? E veio criando todas as coisas, né, com o poder da sua palavra. E as Escrituras Sagradas nos diz que nós, filhos de Deus, temos que ser imitadores de Deus como filho amado, né? Então podemos sim chamar as coisas que não são como se já fosse. Quer ver uma prova disso? Chega Jesus com Marta e Maria na porta do túmulo de Lázaro, né? E a multidão estava ali toda em redor. Antes de mais nada, Jesus ergue os olhos para os céus e diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu digo isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, disse: Lázaro, sai para fora. Mas ele tinha agradecido antes de realizar o milagre, na certeza do que o que ele esperava iria acontecer. Não é maravilhoso? É. Existe uma palavra que as pessoas compreendem ela de uma maneira errônea, né? Que é a palavra da figueira seca. A passagem da figueira seca, eu já vi muita gente usar ela para falar a respeito de dar fruto. E aquela passagem da figueira seca não é para ser usada para falar em dar fruto, né? Não é para ser usada para falar em dar fruto. A passagem da figueira seca, ela deve ser usada para falar única e exclusivamente de fé. Única e exclusivamente de fé.
Quer ver por quê? Preste bem atenção no que está escrito lá. E saindo de Betânia pela manhã, teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi até ela para ver se nela achava alguma coisa. E chegando à figueira, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. E Jesus, olhando na figueira, disse: nunca, jamais alguém coma fruto de ti. E tem um ponto que chama muita atenção, que diz: e os seus discípulos ouviram isso. Por quê? Porque depois que Jesus lança a palavra de maldição sobre a figueira, ele vai até Jerusalém, chega em Jerusalém, derruba a mesa dos cambistas, né? Expulsam eles de lá, dizendo: a casa de meu pai é chamada casa de oração e vocês têm feito dela covil de ladrões e salteadores. Resolveu o que ele tinha que resolver em Jerusalém no templo e à tarde eles voltam. Ao passarem pelo mesmo caminho, os discípulos vendo a figueira, Pedro toma a palavra e disse para Jesus assim: mestre, a figueira que tu amaldiçoou secou desde a raiz. Jesus vira para ele e não faz uma pergunta, mas Jesus exclama dizendo: tendes fé em Deus? Porque em verdade te digo que se creres e não duvidar em seu coração, tudo o que disser, assim será feito. A passagem está falando única e exclusivamente de fé. E por que eu afirmo que a passagem está falando única e exclusivamente de fé? Olha o ponto saliente da Bíblia, que muitos passam despercebido, né? E chegando à figueira, não encontrou nela nenhum fruto, porque não era tempo de figo. A coitada da figueira não tinha obrigação nenhuma de dar fruto a Jesus naquele dia, né? Mas ele quis fazer com que ela secasse para que, ao voltar à tarde, aguzasse de alguma maneira a fé dos seus discípulos. E eu gostaria de dizer para vocês nessa tarde, meus irmãos, que se vocês pegarem o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aplicarem em suas vidas, viver de conformidade com o mandamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o amor fraternal. Se você se despir do velho homem, se você tirar de dentro de ti a tua natureza má e perversa, se converter ao Senhor Jesus Cristo, e se converter ao Senhor Jesus Cristo implica em obedecer a tua palavra, em obedecer o teu mandamento. E o teu mandamento é que nos amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. Aí passaremos a viver uma vida de justiça e uma vida de santidade. E uma vez vivendo uma vida de justiça e uma vida de santidade, podemos nos considerar filhos de Deus. Podemos nos considerar com a mente de Cristo, obediente a papai que está nos céus. Aí temos a autoridade para usar o nome de Jesus e exercitarmos as nossas fés para lidarmos com as circunstâncias que tende a nos oprimir na vida. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então toma posse daquilo que é seu por direito. Não deixe que o adversário, nem que esses homens maus e perversos confundam a tua mente, colocando em tua mente coisa que não convém, fazendo você querer pagar um preço que já foi pago por Jesus Cristo, nosso Salvador. Aprenda, meus irmãos, a única obrigação que nós temos é a de fazer a vontade do Senhor nosso Deus. E fazer essa vontade executando o evangelho da nossa salvação, aplicando o evangelho da nossa salvação em nossas vidas, ouvindo o que está escrito nas cartas, ouvindo o que ele entregou na mão dos apóstolos, dizendo: ide por todo mundo e anunciai o meu evangelho a toda a criatura. Ninguém mais tem o evangelho da graça, o evangelho da nossa salvação, senão os apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senão os discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eles saíram por todo mundo anunciando esse evangelho. E após eles, a responsabilidade ficou em nossas mãos.
Porque dentro das Escrituras Sagradas, dentro do Novo Testamento, né, composto de 27 livros, só existe um livro que não é encerrado com amém. O livro de Atos dos Apóstolos. E por quê? Porque Atos dos Apóstolos ainda não terminou. Atos dos Apóstolos continua. Porque a partir do momento que você deixa de ser um discípulo e passa a ensinar o evangelho da salvação, você passa a ser um apóstolo de Cristo. Você dá continuidade aos atos dos apóstolos, né? E esse ato continua, né? Esse ato continua. Então, os discípulos nos apresentaram o evangelho da nossa salvação e nós temos a obrigação de transmitir esse evangelho da nossa salvação àqueles que estiverem nos ouvindo. Mas devemos transmitir com base na palavra da verdade, com base na palavra de Deus, com sinceridade, com amor e com respeito à palavra de Deus. Em nome de Jesus, abrace o evangelho da nossa salvação. Graça e paz. Amém.